Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso espaço aqui de informação astrológica. Eu sou Marcelo Borges e esse é Marcelo Borges Astrologia. Falando um pouquinho para cada um de vocês, um pouquinho das posições astrais, das informações que a astrologia tem e como essas energias reverberam em nossa vida, no nosso dia a dia. E eu tô falando uma semana, fazendo aqui um vídeo bem voltado para o próximo eclipse que nós vamos vivenciar, vamos experienciar. Ele vai acontecer no dia 27 a 28 de agosto e é um eclipse parcial lunar em peixes, ou seja, nós vamos ter agora um eclipse em uma lua cheia. O que acontece nesse período? Como que esse eclipse vai dar? Bom, se você já me acompanha há algum tempo, você sabe que a gente está vindo já de um eclipse solar que aconteceu no 12º grau de Leão, no dia 12 de agosto. Nessa semana, nesses dias entre um eclipse e o outro, como é que vocês estão se sentindo? Essa é a minha primeira pergunta. Coloca aqui embaixo no comentário como é que vocês estão se sentindo. Tá, vida emocional assim, tá bem abalada? Tá tendo alguma avalanche de situações que, sabe, você tem que resolver tudo ao mesmo tempo agora? Bom, esse realmente é um período entre eclipses, porque os eclipses são relacionados e trazidos no imaginário humano. É praticamente dentro da nossa mente, dentro do nosso DNA, desde os primitivos, como um momento de caos, de temor. Por quê? O que eles não tinham conhecimento que nós temos hoje através da astrologia e astronomia, e passaram a ter, claro, com um tempo, é que eles viam um sol ou a lua sendo eclipsados. O que é eclipsar? É simplesmente desaparecer. Desaparecia aqueles dois luminares em diferentes situações e situações aconteciam. Por exemplo, um eclipse lunar, nós temos as nossas emoções, nós temos o nosso contato com o passado, com o apego, com os nossos sentimentos sendo movimentados. A lua também movimenta as marés, as águas. Então, nós temos a cheia, as mulheres têm o seu ciclo menstrual acontecendo, enfim, tem várias situações que hoje nós sabemos que acontecem, porém antigamente não sabia o que acontecia quando o sol, quando a lua desaparecia, e as pessoas achavam que tinha sido engolido por um dragão, por uma fera, uma besta, que poderia vir atacá-los. E será que esse sol e essa lua ia voltar? Olha as perguntas, olha o caos. Então, essa situação de medo, de catástrofe, de caos acontecendo, é algo que está na psique humana. E devido a isso, agora a gente entende, finalmente, que os eclipses são, na verdade, situações que já estão acontecendo já faz algum tempo, e elas vão se escalando, vai acontecendo aquela ebulição, até que chega ao máximo e rompe de uma vez. Então, falando basicamente, a gente pode ver situações que, como se trata de uma lua cheia, então podemos ver situações que se iniciaram no dia 12 de agosto, na lua nova, no primeiro eclipse, que foi o eclipse solar. Então, situações ali que vivenciamos, o que a gente estava fazendo naquele eclipse, o que a gente plantou, o que a gente iniciou nesse período. E quando a gente começa a contar essa fase lunar, que é uma fase de 7 dias, então nós temos aí a lua nova passando para crescente, a gente ainda está na lua crescente e está caminhando para a lua cheia. O que eu posso dizer? Esse eclipse ele será um eclipse que eu chamo de ponto de virada, turning point, para todos nós, mas principalmente para pessoas que têm aspectos nos signos de Peixes e Virgem, principalmente se você tiver planetas, tiver pontos importantes próximos do 4º grau.
de Peixes, onde esse eclipse vai acontecer. Então vamos lá. Eclipse lunar parcial de uma lua cheia no 4º grau de signo de Peixes. É uma lua cheia sendo eclipsada pela sombra da Terra. Então a gente tem aqui o nosso passado, as nossas emoções, tudo que a gente se apega demais também. Isso reflete também nossa zona de conforto. Tudo isso sendo eclipsado pela sombra da Terra. E esse eclipse, ele está falando o que para a gente com isso? Com esse movimento celestial? Que chegou a hora da gente se libertar da condição que construímos. A gente tem o nosso emocional que construiu tudo aquilo e achou que era bom, que é o caminho, que realmente é o certo. E agora realmente é o certo? É isso que a gente quer? É esse o caminho que a gente quer, decide ou não? Será que essa zona de conforto de que a gente já habita já não está demais? Não é a hora agora da gente estourar a bolha e buscar novidades para a vida? Ou até mesmo sair de alguma situação que já não dá mais para viver, já virou insustentável, mas a gente está ali apegado à matéria, apegado ao comodismo, está em cima do muro. É hora da gente realmente tomar uma decisão. E a lua fala dessas emoções, fala também da nossa intuição, e isso já vem nos cutucando, já vem nos martelando, nos alfinetando por um bom tempo. E esse impulso do eclipse realmente é para fazer essa virada. Bom, a gente está vendo também que tanto Peixes quanto Virgem, esse eixo é o último eclipse do ano e é o último eclipse desse eixo. O próximo eixo, como eu já falei, os nodos lunares já mudaram. O nodo norte em Aquário, o nodo sul em Leão. Então, ainda, como o nodo norte em Peixes e o nodo sul em Virgem, nós estamos falando o quê? De uma saúde mental com Peixes, de uma irritação, de uma insegurança que a gente pode estar sentindo. Também nesse momento, uma saúde mental talvez um pouco abalada ou exausta. E também a gente pode, durante esse período de eclipse, tanto dias antes quanto no momento do eclipse, ou até mesmo durante o período de 6 meses, sentir uma necessidade de acessar algo, nosso emocional, nosso inconsciente, e a gente não conseguir esse acesso devido ao eclipse da Lua, onde tem essa sombra, vai ser bloqueado, vai ser não permitido um acesso. Então, sem acesso às emoções, ao nosso passado, e também tudo aquilo que a gente sente, que nos conforta, mas na verdade está nos segurando, está nos amarrando, nos acorrentando. Bom, a gente tem que deixar realmente os relacionamentos e conflitos, as emoções não tomarem conta. Por quê? Esse período de eclipse, na verdade, traz muita falta de clareza. E a gente vai estar vivendo, na verdade, um ápice de inúmeras revelações que vão estar confrontando situações que a gente já vem nos questionando há muito tempo. Não aconselho tomar nenhuma decisão por esses dias. Não, definitivamente não. É o momento da gente liberar aquilo que a gente está apegado há muito tempo, a gente sair da nossa zona de conforto e focar no futuro. Esse eclipse lunar, ele, como eu disse, ele vem dessa lua nova, ele nasceu há 14 dias atrás, a lua nova em Leão, e está trazendo situações também iniciadas por meados ali do 17 de fevereiro de 2026, quando teve uma lua nova em Aquário próximo do 4º grau de Peixes. Então recorde-se, o que você estava fazendo nesse período? Também no dia 19 de março teve uma lua nova em Peixes. Então recorde-se que você fazia por esse período
Por quê? Pode que você tenha iniciado alguma situação, algum processo, algo naquele período, e o ápice é agora. Bom, se você vive no Brasil, seguindo o horário de Brasília, me assiste daí. Beijo e abraço para vocês brasileiros. Sejam bem-vindos ao Marcelo Borges da Astrologia. Já segue o canal, já compartilha, já divide com todo mundo essa informação. Vai estar ali no link da bio também, contato do acesso. Enfim, para vocês que vivem no Brasil, ou não vai ter assim, uma visibilidade total, porém, acontecerá o eclipse às 23 horas e 23 minutos do dia 27 até às 3 horas e 20 minutos do dia 28, manhã já do dia 28, horário de Brasília, ok? Agora, se você vive aqui em Londres, os horários são um pouquinho mais tarde, claro. Nós teremos o início do eclipse por volta das 2 horas e 23 minutos, terminando às 6 horas e 15 minutos, horário de Londres, Reino Unido, meridiano ali de Greenwich, não deixa errar. E o ponto máximo ali do eclipse aqui em Londres vai ser por volta das 5 horas e 12 minutos. Vai estar clareando, então acredito que a gente já consegue ver alguma coisa bem legal. Nesse período, às 5 e 12 da manhã, vai estar 93% da lua coberta pela sombra da lua. Esse eclipse vai ser possível ver dos Estados Unidos da América, parte do Brasil, parte da Europa, e tem-se que as partes do mundo que podem ver onde o eclipse toca, onde será visto, é onde a força do eclipse vai tocar mais profundamente. Se você tem interesse realmente como que esse eclipse vai afetar a sua vida, como que vai afetar suas decisões, seus desafios, como é que vai ficar a sua jornada de vida e em qual casa astrológica você tem Virgem e você tem ali Peixes, e é a área da tua vida que o eclipse vai afetar. Se você ainda não sabe o seu mapa natal, o seu mapa astrológico, você pode entrar no astro.com, no Astrolink, colocar os dados, eles emitem gratuitamente o seu mapa e ali você tem todas as informações. Importante também você saber ali dados, principalmente o horário ali que você nasceu, para dar uma precisão maior para os dados que você vai fornecer para criar o seu mapa natal. Caso você tenha interesse, acesse o meu link, manda um e-mail, acesse o link, marque uma consulta comigo. Eu faria uma mentoria para explicar e a gente entender também os seus desafios através dessa mentoria, para poder te guiar como essas energias podem ser beneficiadoras e quais as oportunidades a gente tem ali. Tudo de acordo com o seu mapa natal, porque o mapa natal nosso é o nosso manual de vida, é trabalhando também numa linguagem bem comunicativa, bem fácil de entender e aprender, respeitando a todos. Ok? Então, Marcelo Borges, @astrologia, Marcelo Borges, astrologia@gmail, esse é o meu e-mail. No Instagram, só botar o @Marcelo Borges Astrologia, TikTok e o canal, ok, do YouTube, mesma coisa. Se você me vê pelo Instagram, vai ali na bio, acessa o link do WhatsApp, manda mensagem, ok, para uma consulta tanto astrológica ou também para uma leitura de tarô. Então, na sequência, eu vou falando mais uma vez de Peixes e Virgem, que serão os mais impactados. Como já falei, a casa astrológica que você tem, esses dois signos é onde você pode receber muito mais essas energias. Vamos supor, se você for como eu, que você tiver Peixes na tua casa 10, que é o meio do céu, é a casa onde nós temos a nossa carreira, a nossa vida pública e também como a gente lida com figuras de autoridade, a começar pela figura do nosso pai. Então, na casa 10 astrológica, nós estaríamos ali vendo acontecer reviravoltas, chacoalhadas na nossa carreira, em como a gente se expõe, em como a gente lida com figuras de autoridade, em todos os termos. É um momento que a gente vai ficar, opa, será agora que eu mudo de carreira, sim ou não? Será agora que eu posso
ter mais visibilidade também com o meu patrão ou não? Ou como que a gente também está se expondo na internet, no nosso dia a dia? Quais são as conexões que nós estamos fazendo? Situações como essa podem acontecer. Lembrando que o eclipse aqui é a ocultação, é a lua sendo ocultada, os sentimentos em peixes sendo ocultados. E peixe geralmente já oculta realmente os sentimentos. Por quê? Porque peixes muitas vezes vive muito mais conectado com a energia do cosmos, com a energia espiritual. E isso é interessante muito, porque, por exemplo, minha casa 10 é em peixes. E o meu sol é numa casa 12, que é regido, a casa 12, por peixes, por Netuno. Então, essa conexão com peixes de, por exemplo, a gente vi a gente idealiza, a gente planeja, a gente foca, a gente deseja fazer todas as coisas, porque a casa oposta, a casa 10, vai ser ali embaixo, o fundo do céu, ou IC, como vocês preferirem, ela está em Virgem. E Virgem é isso, fazer uma análise, fazer uma organização, fazer um aprimoramento, um melhoramento sobre qualquer assunto. Ok, tô pronto, vamos fazer. Só que a minha casa é 10% em peixes, eu fico muito no mundo da lua. As distrações e tudo que acontece ao mesmo tempo agora, e o emocional conta muito, porque tem que ter o emocional. Peixes são a água, são emoções. Então a dispersão é muito grande. Manter o foco para finalizar é complicado e muitas vezes acabam não finalizando situações que deveriam acontecer. Esse é um outro ponto que esse eclipse vai puxar. Então, se você, por exemplo, tiver essa configuração, você já sabe que o que você vai sentir? Você vai sentir um chamado para uma correção de seus hábitos e também de como você trabalha a sua saúde, seu corpo, porque Virgem fala muito dessa questão de saúde, da nossa rotina, de alimentação, de exercício, de cuidado com a nossa saúde, ok? Bom, só dando uma refrescagem na memória de vocês. Peixes, quando a gente fala em peixe, a gente está falando de saúde mental, saúde emocional, compaixão, empatia, espiritualidade, religiosidade, falando também de fugas. Fugas do quê? Fugas de não viver a vida no presente e não conseguir lidar com a vida. E então nós podemos partir para uma depressão muito profunda e viver através apenas de medicamentos, muitas vezes. Podemos também partir por uso de substâncias, beber demasiadamente, ou usar qualquer outro tipo de substância química, por exemplo, para não viver a vida, o dia a dia, o presente, os desafios que nos são colocados como um processo mesmo da vida e também como um processo de evolução do ser que somos. E essa energia também pisciana fala de mortes também em massa, de tragédias em massa. Nós também temos que ter um evento que vai trazer muita sensibilidade a todos nós e também convidar a gente a revisar nossas expectativas, porque Netuno, Peixes, fala de sonhos, de expectativas que criamos para a vida, de ilusões. Como a gente tem incentivado essas ilusões, essa busca corajosa ou não pelos nossos sonhos, a gente realmente está colocando o nosso pé no chão, na realidade, para a gente conquistar aquilo que a gente quer? Ou a gente só está se jogando feito um carro desenfreado, sem saber o que vai acontecer, sem um planejamento? E aí? Por outro lado, falando um pouquinho de Virgem, é saúde, é a nossa rotina, é o trabalho, o dia a dia. Também Virgem, esse signo, eu falei já em um vídeo anterior, mas reforçando, Virgem, ele tem uma conexão mitológica com a deusa, com Gaia. Gaia é o planeta Terra, a Mãe Terra. E devido a isso,
A gente fala do planeta Terra, a gente fala de um corpo celeste. Então, nós estamos falando também de um aprimoramento, de um tratamento, como estamos tratando a Mãe Terra, o meio ambiente. E eclipses, na verdade, quando a gente vê por esse lado, são trazidos e informados como um grito de Gaia, um grito da Mãe Terra, devido a tudo que acontece e está acontecendo com o planeta, aquilo que estamos fazendo. A gente pode também ver um lado um pouco até mesmo sombrio e tenebroso de Virgem, quando a gente fala de uma teimosia muito perfeccionista em todos os sentidos. E os maus tratos também que nós aplicamos ao nosso próprio corpo. Bom, os nossos hábitos, as nossas ideias de executar algo até o final, como eu já falei, dentro desse mundo pisciano e virginiano, são que desenham esse eclipse. E com a nossa sensibilidade elevada, a gente vai passar por esses chacoalhos, mas seremos aí iluminados por inúmeras situações, querendo iniciar projetos e novas e empreitadas na vida e tomar decisões impulsivas. Eu digo não. A gente está com Netuno retrógrado em Áries. Netuno é o regente de peixes. Com ele retrógrado, não é tempo para decisões impulsivas. Então, pensa, coloca os pés no chão, toca o chão. Embora Netuno, que está fazendo um sextil com Urano em Gêmeos e com Plutão em Aquário, favorece muito uma transformação profunda para cada um de nós, é o momento realmente sim da gente iniciar essas movimentações de nossas vidas, fazer aí um trabalho de autoconhecimento, para a gente entender nossos sonhos, nossos ideais, fazer uma expansão de nosso autoconhecimento, expansão mental também, expansão espiritual, ok? Trabalhar tudo isso, transformar de dentro para fora. Aí sim a gente pode ir atrás daquilo que a gente idealizou, daquilo que a gente sonhou. Lembra-se? Lua cheia são águas transbordando emocionalmente e águas terrestres. Então também considere, como eu falei, do contato ali de Virgem com Mãe Terra, com Gaia. Consideremos aí possibilidades de tsunamis, maremotos, por que não? Principalmente porque esse eclipse ele ainda está focado aí numa quadratura em T, no qual o Sol em Virgem, em conjunção com Mercúrio, estarão opostos à Lua em Peixes, fazendo uma quadratura, que é um ângulo de 90 graus, com Urano em Gêmeos. Vai ter um desafio aí, além dessa corda aqui de puxa de um lado, puxa do outro, entre o Sol em Virgem com Mercúrio, oposto à Lua em Peixe, esse cabo de guerra, tem no meio Urano em Gêmeos. Então, o que a gente pode ver nesse lado? A gente pode ver também questões aí de Urano em Gêmeos, comunicações, negociações, compra e venda, comunicação, rede social, tecnologia, inteligência artificial, falta de diálogo completo, tudo isso que eu falei, viagens também, pequenas, grandes viagens, sofrendo situações de acidentes. Urano traz acidentes, mudanças repentinas, cancelamentos, catástrofes. Lembra que eu falei de mortes em massa? Sim. O diálogo pode apresentar muita rispidez ou falta de próprio diálogo. A gente pode observar também, claro, muitas situações aí de conflitos, fake news, mentiras sendo espalhadas e propagadas, principalmente porque nós consideramos aí, Brasil, está começando a época da propaganda eleitoral, a gente está vivendo também aí um período antes das eleições, é um momento que tem muitas fake news circulando, a gente sabe que tem e vai ter muito mais, e pode só piorar com o eclipse. Mas a gente pode ver também por um outro lado que esse Urano em Gêmeos, ele está proporcionando aí que através de um estudo, uma viagem, uma
comunicação repentina. Então, atenção para mensagens, atenção por mensagens importantes, por diálogos importantes, pessoas comunicando, network, seja mental, seja online, seja espiritual também, por favor. A gente pode receber alguma comunicação muito importante, e essa comunicação, essa mensagem, isso, ou até mesmo um estudo, ou até mesmo viagem, pode ser o teu ponto de virada. Preste bem atenção. Você pode, por exemplo, fazer uma viagem, conhecer alguma pessoa e daí, pá, tua vida muda. Consideramos também que Marte em Câncer, ali, vai fazer um aspecto que colabora para mais uma quadratura em T com Saturno e Netuno, que estão retrógrados em Áries. E aí a Vênus em Libra, também bonita, ela vai fazer uma quadratura também em T com eles. Olha só que bacana. A gente tem Marte em Câncer fazendo aí esse aspecto desafiador com Saturno e Netuno em Áries, mais Vênus em Libra. O que a gente tem? A gente tem conflitos nas relações afetivas, nas relações contra a mulher, nas relações contra o feminino, na situação familiar, da criança, maternal, e também das nações, porque Câncer fala de nações. Nós podemos ver estruturas econômicas se rompendo, fraudes acontecendo, porque Netuno está retrógrado, fraudes, corrupção. Saturno nos trava e Netuno nos deixa iludido. E essa ilusão cria inúmeras possibilidades de fraude, inúmeras possibilidades de situações de pessoas se verem desprotegidas. Migração constante pode acontecer. Nós podemos ver acordos sendo retrocedidos. É uma situação que a gente pode ver também muitas pessoas atacando antes de serem atacadas por questão de proteção, é o que vamos dizer. Com Júpiter que está em Leão, trazendo benéficas e expansão e muita boa sorte para o signo de Leão, nós temos um trígono, que é um aspecto muito positivo, com Saturno e Netuno retrógrados em Áries. Com isso, o que nós temos? Um grande aprimoramento das leis, das artes, da criatividade, da religiosidade e da espiritualidade. É o momento que o eu, na essência, o ego baixa a bola, e então você caminha para a sua essência, para a sua fagulha, para o seu espírito, o seu eu divino, para com você, então, fazer um encontro com o sagrado. Não se esqueçam que Brasil é virginiano, sim. Qual o dia é a independência do Brasil? 7 de setembro, fazendo de Brasil virginiano. Ou seja, desde quando, 18 meses atrás, quando começou ali o eixo Peixes Virgem para os eclipses, Brasil tem já sofrido muitas manifestações dada essa questão dos eclipses, principalmente manifestações, situações relacionadas ao meio ambiente. A gente teve inúmeras inundações, enchentes, catástrofes, e só aumenta. Ainda bem que esse eclipse agora mudou aí o eixo. Mas só para vocês terem uma ideia, foi na época aí dessa virada que a gente teve o quê? Nós tivemos um grande caso de instabilidade, corrupção, tarifaços aí, né, com as eleições e tudo mais chegando, catástrofes climáticas, e foi no primeiro eclipse desse eixo que aconteceu nada mais nada menos que o julgamento do ex-presidente Bolsonaro e todos os seus, aconteceu sobre as energias de um eclipse no eixo Peixes e Virgem. Ou seja, a tensão tende a escalar para mais, para pior. Quando eu falo também de peixes, virgem, falando também da Mãe Terra, lembre-se sempre disso. Mãe Terra, a gente está falando também de alimentação, a gente está falando de corpo, a gente está falando também de Brasil. E não se esqueçam de uma coisa, Brasil é o celeiro do mundo, é o maior produtor agrícola.
E todas essas situações, o super El Niño que está atingindo o globo e tem essa potência de aumentar cada vez mais, pode causar danos à agricultura brasileira, sim ou não? Tudo pode acontecer, a gente não sabe. A gente teve período que o Brasil está passando pelo inverno, que na verdade teve um período de seca, teve um calorzão ali em São Paulo, Paraná, na casa dos 23, 24 graus, alguns dias atrás, e já veio uma geada, veio frio, chuva, e de repente 9 graus, 3 graus na Serra Catarinense, noites atrás, e baixando para mais frio e mais chuva. E pode ser muita seca em algumas áreas e muita chuva em outras áreas. Então, fica aqui atenção. Se você já vive em uma área que você já tem conhecimento, já avisado, que é risco de deslizamento devido a enchente, saia quando começar. Já se movimente antes. Se o seu governo do seu estado não está tendo nenhuma ação, se o governo da sua prefeitura não está tomando nenhuma ação, tome você protegendo a sua vida e a da sua família, ok? Se você também pretende fazer alguma viagem nesse período, saiba, principalmente agora no período de eclipse, que pede atenção, porque seus voos podem se sofrer turbulências. Talvez a viagem não vai ser daquele jeito. Se você espera ir para um lugar de muito sol, você pode encontrar alguma chuva, granizo, enfim. A gente está vivendo situações climáticas que estão afetando o mundo todo. E o El Niño, ele só tende, na verdade, a aumentar. Para vocês terem uma ideia, tem rios que são usados aqui na Europa para escoar a produção, alimentação, eles estão secos. Abastecimento aqui de Londres, por exemplo, o reservatório, ele está abaixo do nível normal. Londres está sendo atingida pelo que nós chamamos aqui de housepipe ban, ou seja, a mangueira de jardim que a gente usava para aguar os jardins foi já paralisada, a gente não pode usar, já tem mais de 4 semanas. Se você tem jardim, você precisa aguar suas plantas, tem que ser com regador, com balde, e é isso que eu tenho feito. Nós temos jardim nos fundos, temos jardins na frente, balcões e tudo mais, e o trabalho é esse, puxado, cansativo, mas a hora também é só fazer o mínimo, não desperdiciar água. É uma crise de água que a gente só está vendo expandir cada vez mais, e eu vou colocar vocês aqui num outro contexto que a gente não está pensando e não está vendo, porque Plutão está na jogada. Eu falei daquele aspecto bacana, daquele trígono entre Netuno, que está ali em Áries, fazendo um trígono com Plutão em Aquário, ali com Urano em Gêmeos. Mas, assim, Plutão, ele é o planeta do underground, do submundo, de ocultações. Em Aquário, a gente está falando de ciência, nós estamos falando de tecnologia, nós estamos falando também do quê? Nós estamos falando de inteligência artificial. Não temos nenhuma informação nova de inteligência artificial. A última foi que estava sendo consumido todos os livros e os livros estavam sendo destruídos. O legado humano destruído. Ou sendo colocado apenas alguns exemplares na mão de minorias com muito dinheiro. E aí? E aí? Falando mais uma vez ainda também sobre inteligência artificial, as IAs, elas não são algo que fica numa nuvem, gente. Por favor, não idealiza isso. São galpões gigantescos construídos nos centros urbanos. Estão querendo construir na Brick Lane, que é uma rua histórica aqui de Londres, conhecida mundialmente pela famosa corn shop, que tem uma bagel maravilhosa, e também pelo Jack, o Estripador, as histórias que aconteceram por ali. Enfim, inúmeras histórias em Brooklyn, mas estão querendo construir bem ali um centro para inteligência artificial, ter todos os seus sistemas, seus drives de operação, e isso já causa poluição sonora,
aquecimento da área ao seu entorno e outro detalhe, para resfriar todo esse equipamento, muitos e muitos litros de água são consumidos, são usados. E a gente está vivendo uma crise de água no nosso planeta. E a gente vai dar água para uma máquina que nós, seres humanos, criamos, ao invés de deixarmos água para a nossa existência, porque água é vida, sem água a gente morre, todo mundo morre, todos os seres vivos morrem. Então, que lógica é essa que as big techs, que esses trilionários, bilionários querem? A gente vai deixar isso passar? Vamos nos movimentar e não para isso. O atual presidente do Brasil está muito satisfatório e animado, querendo instalar também. Onde? Lá no norte, nordeste, lá no Amazonas. Estão querendo destruir a floresta tropical amazônica. É isso, simplesmente isso. Ah, não, está trazendo progresso para o Brasil. Progresso seria se trabalhasse uma infraestrutura junto com a China que domina a construção de ferrovias para fazer uma integração com toda a malha ferroviária que o Brasil tem e usar esse modal de transporte que é muito eficiente, eficaz e agiliza essa distribuição de todos os produtos que o Brasil produz de um oceano a outro, de um ponto a outro. E ainda mais, ao invés da gente só perfurar e tirar o ferro das nossas terras ricas, a gente pudesse pegar esse ferro e nós mesmos, o Brasil, construir, fazer os metais, transformar em aço. Não mandar para a China fazer todas essas vigas e mandar para a gente de volta e a gente comprar deles. Ok, eu entendo que fazemos parte de um bloco econômico, tem os acordos, patati patatá, mas até quando a gente vai ser roubado na cara dura e vamos aceitar? Para com isso, gente. A hora de acordar, e só acorda como? Votando conscientemente, porque o povo tem a partir do voto a forma de manifestação, enquanto nós temos ainda uma democracia. Porque a democracia já começou a ter uma queda no mundo todo, se vocês ainda não perceberam. É só uma questão de tempo, porém as ditaduras já estão se manifestando. Pouco a pouco. Só prestar atenção no jogo global. Bom, já falei do El Niño, já falei de... Ah, sim, claro. Guerras, os conflitos que a gente tem aí, os Estados Unidos, Israel versus Irã e tudo mais, a gente pode ver decisões mal calculadas que podem se escalar cada vez mais. Bom, se tratando de Donald Trump, qualquer coisa pode acontecer, porque assim, meu Deus, aquele senhor precisa dar um tempo, né? Calma. Enfim, conectando ao aspecto... realmente aumenta as questões políticas, religiosas, migração, refugiados. Outro ponto bem interessante no trabalho, ok? No trabalho de todos nós, a gente pode viver situações, tratativas difíceis, muita instabilidade. São questões que a gente pode estar batendo a cabeça algumas vezes com figuras de autoridade. Pode ser também que a nossa própria casa, pai e mãe, os filhos ali, não tendo um diálogo claro, batendo cabeça. Enfim, é hora da gente se acertar, ter um diálogo claro, baixar a bola e ter mais uma atenção para a nossa saúde física, para a nossa saúde mental, comer bem, ok? Lembrando que Netuno, que está em um aspecto aí complicado, dada essa quadratura T que eu falei no início, a gente também pode falar do quê? De epidemia. Surtos como varíola, que em alguns países decidiram parar de vacinar seus filhos com medos de propagação de chips, etc e tal. Situações de doenças que tinham sido simplesmente exterminadas na sociedade pela falta de vacinação ressurgiram do nada. Ou ainda,
Lembra alguns vídeos atrás, eu mencionei que a República do Congo, na África, já tinha ali em torno de 1.000 casos de ebola? Então, hoje, 25 de agosto, são mais de 6.000 casos confirmados. Ebola, a gente não ouve falar da África, a gente não ouve falar muito da Ásia. Mesmo vivendo aqui, por exemplo, em Londres, a gente não tem muita notícia. E essas notícias só vêm para nós, por exemplo, para o mundo, quando estoura uma epidemia, de repente, outra pandemia global. Atenção! Faça a sua vacinação, coloque a vacinação dos seus filhos em dia. Vá lá, use o Zé Gotinha. O Brasil sempre foi marca ali de vacinação. O que está acontecendo? Por que a gente está seguindo um exemplo de uma nação que não deu certo? A nossa nação é virginiana, nós viemos para aprimorar, para melhorar, temos esse potencial e vamos fazer esse potencial valer a pena. Vamos deixar esses maus aspectos e maus exemplos que copiamos de nações que têm um certo imperialismo e uma soberba tamanha, quererem avançar e dominar sobre nós. Se você tem interesse também em saber como é que a tua vida pessoal, que agora eu vou falar do pessoal, pode ser atingido, que efeito que vai ter, eu já vou passar aqui algumas informações. Quais as casas que você tem Virgem e Peixes? O eclipse acontece ali no quarto grau de Peixes, ou seja, a lua cheia no quarto grau, o sol vai estar no quarto grau em Virgem, ok? Se você tiver planetas nessas posições, esses planetas aí, eles serão afetados. Por exemplo, se você tiver Vênus no quarto grau de Peixes, esse eclipse vai afetar suas relações afetivas e também a sua vida financeira. As suas finanças, a sua vida afetiva, todas as suas relações, pode ser até relação aqui em questão de sociedade, podem sofrer aí um chacoalhão, estremecer. Se você tiver isso, por exemplo, sua Vênus estiver na sua casa 7, bem foco mesmo na relação afetiva. Se a tua Vênus estiver na tua casa 2, o foco bem maior aí, questões de dinheiro na tua vida financeira. Aí, se você tiver Saturno, por exemplo, próximo, Peixes ali com Saturno, planeta Saturno. Então, uma estrutura, seu trabalho, a tua carreira pode ser afetada, principalmente se estiver na casa 10, no meio do céu. Bom, para vocês terem uma ideia um pouco de como isso vai acontecer, eu fiz uma análise a partir do ascendente. Então, eu falarei a partir do ascendente de cada um de vocês, começando por Áries. Se você tiver o ascendente em Áries, você vai ser afetado com uma mudança muito puxando você para um caminho mais de silenciar. Você deseja silenciar o seu interior, mas vai começar, claro, a silenciar tudo que está em sua volta. Por quê? Porque esse eclipse está focando aqui o seu eixo que está na casa 12 e casa 6. A casa 12 é a casa que fala da espiritualidade, a casa 6 é a fala da sua saúde, da sua rotina. Então você está procurando o que é que te traz paz, o que traz você sentir essa paz interna. E o que você gostaria de conectar mais consigo mesmo? E você vai em busca dessa conexão, dessa espiritualidade, também da conexão com o sagrado. Já, se você tem um ascendente em Touro, o que você vai sentir também são inúmeras reflexões na sua vida, com relação aos grupos que você faz parte, ao valor que você põe à mesa. Você vai refletir o que você quer para o futuro, o que você quer realmente da vida, e se as pessoas que fazem parte do seu grupo, você tem afinidades ou não, elas te deixam pior, te deixam melhor, elas te
fazem evoluir ou te fazem retroceder, touro. E no fundo você pode cortar algumas pessoas e você também pode perceber que aquilo que te faz mais feliz e mais presente no seu dia a dia seja algo mais simples, o lado mais simples da vida, que é você colocar o pé no chão, e você pode acabar focando na prática de um esporte, numa prática de uma arte. Desculpem. Você pode focar num hobby seu. Já se você tem aí o seu ascendente em Gêmeos, primeira coisa, organização total, finalização de hábitos, entendimento de, olha, eu tenho tais objetivos, eu preciso criar uma base sólida, eu preciso, por quê? Porque o foco agora é carreira profissional, é vida pública, é foco no seu momento de virada total, porque você vai estar sendo muito visto. E aproveita essa atenção toda, porque é essa atenção que vai impulsionar você para onde você quer, para os seus tão sonhados objetivos. E sem você tiver uma base, se você não tiver uma organização ascendente em Gêmeos, você não consegue sustentar crescimento nenhum. Então, faz aí o trabalhinho de organização, que é muito importante. Já para quem tem aí o ascendente em Câncer, vai estar sendo essa energia do eclipse entre suas casas 9 e 3. Casa ali da viagem, das suas possibilidades de estudos, tanto acadêmicos, tanto também com cursinhos, viagens pequenas, viagens longas, enfim. Você vai sentir uma grande e alta inspiração para fazer viagens, para expandir seus horizontes, para começar cursinhos, para começar a universidade. E olha, como Júpiter passando na sua casa 2 indica a possibilidade de recursos a serem usados. Você precisa somente entender quais recursos você pode usar, porque serão recursos de investimento em si mesmo ou em si mesma, para que você tenha mais sucesso financeiro. E Netuno e Saturno já na tua casa 10 está te batendo assim, de certa forma, para que você comece algo, para que você crie algo, para que você seja o seu próprio chefe, a sua própria chefa. E aí, chefinho, chefinha? O eclipse pode ser somente o pontapé inicial daquilo que você precisa começar. Mas lembre-se, para todo mundo isso serve. Não tome decisão nenhuma importante agora, no período do eclipse, mas reflita. Deixa o eclipse passar e vai. Para você que tem o ascendente em Leão, a sua sexualidade vai estar em alta. E assim, Júpiter também favorece dessa forma, porque Júpiter em Leão já expande, traz a expansão tanto de boa sorte, de aumentar os seus reinos. E falando em aumentar seus reinos, Leão, é o momento que as suas sombras que estão no seu inconsciente virão à tona, trazendo aqui algumas situações que você pode se sentir-se perdido ou perdida. Calma. Respira fundo, Leão, que é um signo fixo, entenderá nesse momento que você está passando por uma energia de um eclipse lunar, onde os seus apegos, sua zona de conforto devem ser abandonados, deixados, porque, como você é leão, você sabe que para o seu reino expandir, você tem que sair deste reino e ir além. Deixa para trás, deixa as coisas irem, e se joga uma transformação profunda, pessoal, e com isso, não é somente a sua vida que vai transformar, até mesmo seus investimentos podem transformar, o seu reino de fato pode expandir. Para você que tem um ascendente em Virgem, você vai sentir que chegou a hora de um ponto final em relações, parcerias muito importantes. A tendência realmente é de separações. Pode ter alguns inícios, sim, mas você pode realmente sentir, fim, acabou, não preciso mais disso. Em questões de parcerias. E aí, já deixaram o seu like?
Já está seguindo o canal? Não? Então segue o canal, deixa o seu like, coloca o sininho aí, comenta, compartilha, tanto aqui no YouTube, no Instagram, no TikTok, de onde você estiver me vendo, @Marcelo Borges Astrologia. Meu e-mail já sabe, marceloborgesastrologia@gmail.com, para você mandar aí o seu e-mail, marcar uma consulta comigo para eu te auxiliar nesses desafios que as energias astrológicas trazem. E através do mapa natal, a gente vai trabalhar esses desafios e vamos ver oportunidades que estão ali para que você possa crescer como ser humano, evoluir a sua jornada e também sair de algumas dificuldades que a gente só fica ali patinando porque a gente não está enxergando inúmeras possibilidades que estão ali no mapa. E acesse o link também que vai estar na bio. Esse link vai te levar para o site equilibrio.co.uk. Lá você tem a possibilidade de entrar em contato direto comigo pelo WhatsApp e mandar também o seu pedido para a gente agendar uma consulta personalizada, online, ou até mesmo pessoal, se você vive por aqui, para que eu possa auxiliar naquilo que você precisa, ok? Dando sequência, para você que é ascendente em Libra, e aí você vai estar sentindo a sua casa ser afetada, que é a parte que fala da sua saúde, que fala dos seus hábitos, Libra. Então, chegou a hora de fazer uns ajustes na sua rotina. O seu trabalho, a sua vida profissional está pedindo realmente para você, talvez, que você dê uma pausa. Você pode até sentir-se cansado ou cansada demais, à beira de um burnout. Então, valorize a tua saúde. É a única coisa que importa. Faça essa pausa. Para Escorpião, quem tem ascendente Escorpião, é a hora da gente aí, Escorpião, aproveitar e investir naquilo que faz o coração bater mais forte. Porque esse eclipse que está acontecendo ali em Peixes, ele faz e traz a possibilidade, porque Peixes é um signo mutável, como da água, ele vai ajudar você, Escorpião, a fazer o quê? A se livrar desses traumas emocionais que possam ainda estar na sua alma. Faça essa limpeza. E Marte em Câncer, ele dá o impulso, a energia para que isso aconteça. Marte, ele é o seu regente. E em Câncer, que é o primeiro signo da água, faça essa possibilidade da água, da vida fluir novamente e você se libertar de depressões e situações que têm te prendido, te segurado. Procure caminhos através da arte, da sua criatividade. Pode ser um processo aí que vai te ajudar bastante. Já se o seu ascendente é Sagitário, a mudança de ambiente, você pode ir lá para tua casa e falar, não estou gostando mais daqui. Questões da tua casa, questões de onde você vive, se você vive como família ainda ou não. Enfim, Sagitário vai estar se questionando qual é o meu lugar no mundo, onde quero viver. Então agora é a hora que você vai tomar essa decisão, e essa tomada de decisão pode levar você a ter uma área profissional, projetos profissionais e ambientes profissionais movimentando você para o início de uma nova vida. Já para Capricórnio, ascendente em Capricórnio, novos estudos, cursos e aprendizados, uma movimentação mental muito latente, porém focada na espiritualidade. Focada numa espiritualidade com uma alta intuição, é praticamente o teu terceiro olho aberto, em que viagens a trabalho, mas talvez viagens em estudo, uma busca pelo espiritual, um retiro espiritual talvez, seja algo muito mais aprimorante não, desculpe, mas muito mais vantajoso para você. Se o seu ascendente é Aquário, agora você vai ter uma big question, uma questão muito grande, aquarianos. Quais são seus verdadeiros valores? Será que você está gastando seu dinheiro em porcaria ou você está empregando seu dinheiro, investindo seu dinheiro em situações, em momentos, em projetos que realmente vale a pena? Presta bem atenção. Esse é um questionamento que você, com ascendente aquário, fará.
Você pode ter ganhos financeiros nesse período? Pode, claro. Se você tirar do papel todos os seus sonhos, seus projetos, trabalhar muito, vai ter um resultado. Mas isso eu não posso falar para você com certeza, porque depende de todo o seu mapa natal sendo analisado. De todos vocês, claro. Não posso falar, isso vai dar certo. Pode ser que sim. Claro, muito trabalho. Porém, eu preciso realmente analisar o seu mapa. Por isso, vai lá, faz contrato comigo. E assim, só lembrando, Marcelo Borges, astrologia@gmail.com, esse é meu e-mail. Segue, compartilha para todo mundo esse canal. É algo que eu faço com muito prazer para todos vocês, trazer essas informações gratuitamente. Se quiserem fazer uma doação, o Pix está ali embaixo, mas basicamente é o meu e-mail. Aceito de bom grado. A gente gosta de pesquisar e informar, e tudo que a gente aprende, a gente ensina, a gente aprende 2 vezes. E eu deixo vocês agora com o último signo, ascendente em peixes. Se o seu ascendente é peixes, você que vai tomar a decisão de como essa energia vai te influenciar, porque o eclipse lunar está acontecendo no teu signo, no 4º grau de peixes. E é um sonho que vira uma expectativa, a gente pode ver assim, quando a gente fala de peixes. E essa expectativa, ela vai ganhando força. E dessa força nascem projetos. E desses projetos a gente tem que manifestar, tem que ver eles acontecendo. Só que peixes muitas vezes só fica na expectativa. Não vê essa situação acontecendo. Então, use o seu livre arbítrio aqui. Porque o eclipse está vindo para você, que tem ascendente em peixes, com uma libertação dos condicionamentos mentais, emocionais, que te aprisionam nessa ruminação de algo que você sonha tanto, mas não consegue colocar no material. Cuide da sua saúde, principalmente da saúde do seu corpo. Cuide de como os hábitos estão te atingindo. Corte maus hábitos. Olhe para sua rotina. Alimente-se melhor. Durma mais. Isso daí vale um recado para todos vocês. Muito obrigado se vocês estiveram comigo até aqui. Eu sou Marcelo Borges. Sou Marcelo Borges Astrologia. Sejam bem-vindos. Ótimo eclipse lunar para vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.